Fala, Laís, muito bem-vinda ao Treinamento Raiz, tudo E bom? aí, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo jóia. Laís, primeiramente, muitíssimo obrigado por aceitar esse convite da gente estar batendo esse papo aqui. Como eu falei para você, né, no nosso briefing, nosso bate-papo anterior, o Treinamento Raiz ele é uma página focada para profissionais da área de treinamento e desenvolvimento e educação corporativa. E Laís, uma das coisas que a gente mais ouve falar nas fofocas do pessoal de T&D é que a gente não aguenta mais aquele negócio de apresentação e PowerPoint, isso é muito old fashion, agora a gente está em metaverso e blá blá blá, enfim. Mas a gente sabe que o PPT não é o vilão da parada. O PPT não é o vilão Não. da parada. E a gente está muito, muito feliz mesmo de ter você aqui, né? Que a gente tem assim, uma admiração enorme, a Thalita e eu, né, aqui do Treinamento Raiz, pelo trabalho que você e o seu irmão fazem lá no Minimiza. Realmente, assim, a apresentação num outro nível, um nível muito foda. E é muito legal estar com você aqui. Obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. E para quem ainda não te conhece, gostaria que você pudesse falar um pouquinho. Quem é Laís Vargas? Da onde veio? O que come? Né? Como é que faz aí? Boa, obrigada pelo convite. Eu sou a Laís, sou cofundadora do Minimiza, uma empresa que ensina as pessoas a criarem apresentações. Hoje, o nosso principal cliente é, de fato, a galera de treinamento e desenvolvimento de empresa. A gente vende treinamentos em company, então tenho certeza aí que vou conseguir ajudar muitos que estão aqui. Eu sou uma carioca que mora em São Paulo, que não gosta de praia, mas que hoje que hoje faz eu hoje escrevo mais do que faço apresentação, mas são coisas que a vida aí vai levando a gente e sem dúvida eu fiquei muito feliz com o título dessa live, porque de fato a gente está sempre colocando, tentando achar um culpado pelos nossos erros. E Total. é assim para tudo na nossa vida. E com as apresentações não vai ser diferente. Então a gente fala, não, a culpa é do meu PowerPoint que não é atualizado aqui na empresa, não é a última versão. Ah, é porque eu não sei mexer no Google Slides. Ah, é porque eu não tenho o Canva Pro. Enfim, coisas nesse sentido. A gente está sempre querendo buscar em um culpado e terceirizar a culpa é muito mais fácil do que qualquer outra coisa. Não, total, total. E se não me falha a memória, um pouco da Laís também, que né, carioca e não gosta de praia, você curte basquete pra caramba, porque eu lembro, acho que uma vez que a gente se encontrou em São Paulo, tava na Aham. véspera de ter um evento lá acho que ia ter um pouco antes do Covid, né? Eu acho que foi, Sim, ia ter um foi. evento lá relacionado ao basquete e tal também, né? Sim, eu joguei basquete por mais de 10 anos. Sou Que da hora. apaixonada, tenho tatuagem em homenagem ao basquete. Sou muito fã aí do Michael Jordan, do Kobe, do Shaq, por aí vai. Tem um Então time de coração? acompanho também. Cara, eu sempre torci pro Lakers, assim, desde criança. Acho que desde os 8, 9 anos, assim. Mais ou menos. Eu sempre torci pro Los Angeles Lakers e foi quando o Kobe Bryant se foi uma grande perda. É. Foi triste, assim, mas enfim, continuo torcendo pro Lakers. O amarelo do Minimiza tem uma inspiraçãozinha ali de fundo no amarelo do Lakers ou não? Aí você vai ter que perguntar pro Breno, porque aí o Breno que pensou, mas eu influenciei muito o Breno nesse ponto, então acredito que sim, acredito que o amarelo está presente aí. Com certeza o amarelo do Lakers está presente de alguma É um forma no Minimiza pouquinho. também. Demais, demais. Só dando um alô aí para quem está chegando, pessoal. Ó, chega aí, aproveita, curte essa live, encaminha para os amigos, encaminha para aquelas pessoas que você sabe que precisa estar aqui, né, para falar sobre apresentações. Se quiser também, vai mandando as suas perguntas aí. Eu tenho algumas aqui que eu vou fazer para a Laís, mas a gente quer interagir com vocês também. Laís, como começou essa parada com apresentações na sua vida? Tipo, foi no trabalho, é uma coisa que você curtia fazer fora? Como é que foi? Como é que falou, putz, é aqui que eu quero, né, investir meu tempo com apresentações e tal. Como é que foi esse começo? Cara, começou, eu acho que como
para a maioria que é realmente fazendo ou no trabalho ou na faculdade. No meu caso foi na faculdade. Eu me formei em administração e marketing na SPM, e aí na SPM a gente tinha muito trabalho, tinha muita, né, apresentar trabalho para o professor e fazer o PowerPoint, por aí vai. Então, desde a época da faculdade, eu vi que eu falei, cara, eu gosto de fazer isso. Então, sempre que era uma atividade em grupo, eu pegava para fazer os slides. Eu falava, não, deixa comigo que eu faço. Essa é minha, né? Deixa comigo, faz aí a outra parada, deixa que eu faço os slides. Era uma parada que eu já percebi que eu curtia fazer e eu poderia ficar horas e horas fazendo aquilo que para mim não seria uma tortura. Eu Total. gostava de ficar a tarde inteira, a noite inteira, fazendo aquela apresentação para o trabalho, porque eu sabia que o professor ia ver de uma forma diferente. E, de fato, era isso que acontecia. O professor, ele olhava e o conteúdo, ele poderia... talvez ele nem fosse o melhor conteúdo da turma, mas eu Uhum. sempre tinha com o meu grupo a melhor apresentação. E isso enche os olhos, porque é igual comida. A gente come primeiro com os olhos, Total. Super. né? E aí é a mesma coisa com a apresentação. Quando você projeta o slide, o professor, ele olha de uma forma diferente quando ele vê que tem uma parada ali bonita. É a mesma coisa. Então você pode dizer que, cara, uma apresentação muito bem feita, ela aumenta a autoridade de quem está falando. Mesmo que, como você falou, às vezes o conteúdo ali Sim. não fosse o melhor, mas a percepção de autoridade para quem está vendo entre ter uma apresentação boa e uma ruim, aumenta de quem tem uma apresentação boa, né? 100%. E por quê? Porque pelo menos você vê que a pessoa ela teve um cuidado. Ela não fez aquilo de última hora. Ela não pegou um template pronto, colocou um monte de tópicos e foi lá apresentar para você. Ou seja, no nosso inconsciente, a gente entende que teve um trabalho prévio para Uhum. estar naquele lugar. Então, sem dúvida nenhuma, isso passa uma mensagens para a gente que aquela pessoa está preparada, que aquela pessoa é melhor que a média, porque a média das pessoas faz apresentações ruins, né? A maioria das pessoas. E isso vai criando esse gatilho de autoridade e você inevitavelmente se posiciona de uma forma melhor. Mas nasceu assim, nasceu na faculdade e eu fui levando isso para as empresas que eu trabalhei depois. Eu continuei aí fazendo as apresentações e gostando, me dedicando e sempre tentando realmente me aprimorar para criar apresentações melhores. Não, super. E assim, gente, para quem tá chegando aqui agora e não conhece, a Laís, ela fundou junto com o irmão dela, o Breno, a empresa chamada Minimiza Apresentações. E, cara, a primeira vez que eu vi para a ideia de vocês, minimiza, e do jeito que vocês comunicam e falam sobre apresentações, sério, eu acho que eu não lembro a última vez que eu vi uma marca tão conectada com aquilo com que faz. De verdade, assim, eu bato o olho e falo, cara, é isso, não tem dúvida. É uma conexão, assim, uma ideia genial, genial. E de fato, né, a gente, né, até na chamada da live aqui falando que PPT não é o vilão. Mas e o pessoal fala, né, mas pelo que você vê, por que você acredita que as pessoas acham, não, cara, o PPT é o vilão, uma apresentação com PPT, cara, não dá. Por que você acha que as pessoas têm essa percepção, assim, de ter um vilão como PPT? Porque as apresentações são ruins. E por que as apresentações são ruins? Porque a gente não aprende a fazer apresentação. E aí, voltando para o meu exemplo de faculdade. No meu primeiro período de faculdade, eu tinha uma disciplina que eu não lembro o nome exatamente, mas basicamente era para eu aprender a mexer no Excel. Uhum. Então, eu tive, no meu primeiro período, para aprender fórmula, todas aquelas coisas de planilha. Beleza. Eu até mexo direitinho no Não, Excel. Vou bem no Excel. Mas a gente não aprende. Ninguém ensina para a gente a fazer apresentação. Por quê? Porque, na teoria, o PowerPoint ele já fala o que a gente deve fazer.
quando a gente abre o PowerPoint, o que está ali? Insira aqui o seu título, insira aqui o seu texto, insira aqui o seu gráfico. Ou seja, o PowerPoint, ele já diz o que a gente tem que fazer. E aí a gente fica bitolado nessa caixinha. Total. Então ninguém ensina, porque teoricamente o PPT é autoexplicativo, mas não é autoexplicativo. Então as pessoas elas estão cansadas, e eu concordo super das pessoas estarem cansadas com as apresentações, porque a grande maioria é ruim. As apresentações no geral são ruins. Recentemente eu estava lendo um livro e tem um dado de 2014, então esse dado deve estar super, super, super atualizado. Deve ser um número muito maior, que são criadas ao redor do mundo 350 apresentações por segundo. Putz! É muita coisa, cara. E tem mais de 1 bilhão de computadores com o PPT instalado. Ou seja, é quase 15% da população mundial com acesso diário ao PPT. Então, assim, as pessoas, elas acabam... aquilo que está ali, que não tem a escassez para a gente acaba... negligenciando, tá ali, né? Exatamente. A gente acaba... vou fazer, tem aqui E é na nossa mão. interessante você falar isso, Laís, porque o que acontece? Eu falo assim, para um pouco da experiência que eu tenho atuando com essas pessoas, né, que trabalham na área de treinamento e desenvolvimento, até fazem grandes projetos legais, têm ideias legais, trabalham no Excel lá para fazer um baita pesquisa de indicadores, de retorno de investimento de treinamento e tal. Só que na hora de apresentar, não convence ninguém, porque a apresentação é ruim. Uhum. Eu falo, aquela velha historinha, né? Que, cara, não adianta você ter os melhores ingredientes, o melhor pizzaiolo, se, cara, na hora de entregar pizza, você leva de qualquer jeito para a mesa e bagunça tudo. Então, às vezes dá essa sensação que as pessoas elas têm insumos muito bons, mas no principal, que é a hora de mostrar aquilo, não consegue. E eu acho que está conectado um pouco com essa historinha de põe seu título aqui, põe seu texto aqui, e é assim que se faz, e vai lá, faz e não dá certo, falar, meus números estão ruins, eu não consegui levantar a informação direito. Não, às vezes faz sentido? Faz sentido, e até na história da pizza, eu não acho que tenha um principal, é um equilíbrio. Tipo, a massa tem que ser boa, os ingredientes têm que ser bons, o tempo de forno tem que ser bom, o ambiente do restaurante tem que ser bom, tem que ser servido ali de uma forma, tem que ter uma apresentação boa da pizza. Ou seja, um conjunto de fatores. Na apresentação é a mesma coisa. Tem que ter um bom roteiro, você tem que planejar, você tem que entender quem é seu público, você tem que fazer bons slides e você tem que apresentar com segurança. Porque não adianta ter os melhores slides do mundo se você não está seguro daquilo que você está falando. Ou não adianta você ter um puta roteiro, uma super história para contar e os slides serem tópicos. Então, não é uma coisa ou outra, não tem um principal. É um conjunto de coisas. É claro que aquilo que a gente falou, o visual é o que a gente olha primeiro. Porque a maioria de nós, seres humanos, somos muito visuais. Sim. É o principal sentido que aguça, que a gente realmente usa. Chama atenção, né? Exatamente. Então, o visual, ele sempre salta os olhos. Mas tem todos esses outros ingredientes em volta. Porque, cara, de que adianta você ter uma apresentação linda, incrível, e na hora você gagueja para falar. Porque isso aumenta a barra também, né? Você vê aquela apresentação e fala, aí vem coisa boa. Aí se você não conecta... E se a gente está nessa linha de fazer essa analogia com os ingredientes, o que você diria que são os ingredientes ruins, assim, os erros que a galera faz, que você mais vê? Porque além de vocês darem esses treinamentos para as pessoas de como fazer, vocês também têm o trabalho de realizar as apresentações para as pessoas, fazer as apresentações, né? Pegar o briefing, montar as apresentações e devolver. Eu imagino que vocês
recebo muitas coisas, falo assim, como é que eu dou uma melhorada nessa minha apresentação? Quais são cara, aqueles erros que fala, puta, a galera ainda faz isso, eu não acredito. A gente começou o Minimiza em 2018, só criando a apresentação personalizada, e aí os cursos, os treinamentos foram surgindo ao longo do tempo. E aí, em julho do ano passado, a gente parou de fazer a apresentação. Então, hoje, o Minimiza é 100% focado na parte educacional. Top. Mas a gente indica os nossos mentorados. A gente tem um grupo de mentoria chamado Minimiza Black, que inclusive está com inscrição aberta, e a gente indica os nossos melhores mentorados para possíveis clientes, porque justamente por causa do nosso posicionamento, do nosso conteúdo, sim, da nossa presença, cara, todo dia chega pedido de empresa querendo que a gente crie uma apresentação. Então a gente indica essas pessoas que estão próximas da gente. Mas falando de erros e até pelas apresentações que a gente já fez para clientes e pelas dúvidas que a galera tem nos treinamentos em company, os clássicos são usar template padrão, porque isso dificulta muito você ter uma apresentação realmente diferente. É muito mais difícil você se destacar se está todo mundo usando uma mesma base. Uhum. Não ter uma identidade visual bem definida. Então, por exemplo, o Minimiza, ele tem uma identidade que é branco, cinza e tons de cinza e o amarelo. Eu não posso fazer uma apresentação do Minimiza, uma apresentação institucional, fora dessas cores. Eu preciso usar isso do início ao fim. E isso inclui tabela, isso inclui gráfico. Todos os elementos precisam estar dentro da identidade. E as pessoas trabalham nas empresas e não se atentam a isso, ao manual da marca. Isso é horrível para o branding. Porque, cara, então não pode só copiar aquele gráfico do Excel e colar como imagem no PPT? Não ajuda? Senão... Ai, meu Deus. Não. Porque é isso, porque senão fica parecendo um Frankenstein, né? Você pegou o slide de uma apresentação, pegou aqui um gráfico e quando você vai ver é uma montagem de slide e nada faz sentido. Você está ali só expondo informações. E a apresentação ela tem que contar uma história e no final você tem que ensinar alguma coisa ou você tem que entender quais são os próximos passos. Mas tem essa questão aí da identidade visual, tem o obrigado no último slide, que a gente é totalmente contra, tem o slide de dúvidas, que a gente também não vê sentido nenhum, tem a falta de estilo, de definição de estilo da apresentação. Como assim? Se eu começo a colocar ilustrações numa apresentação, eu não posso chegar do nada e colocar uma foto realista, porque isso vai de encontro. É como se você estivesse num prédio super moderno e o seu apartamento fosse todo vintage, né? Todo clássico. Não fica estranho? Você entra numa portaria super moderna, sobe um elevador moderno, e aí você entra num apartamento, aí é tudo clássico. Não causa um estranhamento? É o que eu falo da tal da dissonância cognitiva, né? Eu acho que a gente, no papel de comunicador, a gente tem que fazer o melhor esforço para não desviar a atenção da pessoa no que é o principal, que é o conteúdo. E eu posso acreditar, pelo que você está falando, que quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente, na verdade, está desviando a atenção da pessoa do nosso conteúdo para tentar entender por que eu usei uma foto em uma ilustração no outro, um desenho no outro, um clip art no outro e por aí vai, né? E pode parecer bobo para as pessoas, mas você acaba passando uma mensagem e essa mensagem acaba sendo confusa. Então, esse é o grande ponto. A apresentação ela existe para facilitar o entendimento da mensagem. Ah, Laís, mas vamos parar com o PPT, vamos fazer só aqui, ó, igual as palestras do TED, né? A maioria dos palestrantes são só no gogó, vai sem slide. Cara, zero problema. O ponto é que quando a gente tem
uma imagem, um slide atrelado à nossa fala, a lembrança da informação, ela é assim 6 vezes maior do que só quando a gente fala. Total. Justamente porque nós somos seres visuais. Então, a gente precisa, principalmente em treinamento, a gente quer que aquela informação entre na cabeça das pessoas. Se a gente quer realmente, a gente tem que atiçar o maior número de sentidos naquelas pessoas. E a visão é um dos mais importantes. Eu tenho um exemplo super legal. Eu sou muito convidada para dar aula bônus em cursos online. Então, eu tem vários produtores de conteúdo que têm cursos de Parceiros diversos e tal. Uhum. assuntos. Exatamente. E eu dou ali uma aula bônus. Não só sobre apresentação, mas sobre empreendedorismo, LinkedIn, por aí vai. E eu sempre recebo mensagens das pessoas falando: Nossa, eu adorei a sua aula, eu adorei os slides porque eu consegui acompanhar muito melhor. Eu consegui fazer as minhas anotações. A sua aula foi a que eu mais anotei. Então, assim, e Total. quando eu olho para os cursos, para as aulas extras, porque sempre tem aula com outros convidados também, eu vejo que só eu uso os slides. E aí você fala, pô, dá trabalho? Dá. Mas para fixar o conteúdo, para a pessoa aprender, para ela lembrar daquilo depois, é muito melhor. O slide, ele acaba guiando a gente, é aquilo. O slide não precisa ter todas as informações, porque senão ele não é uma apresentação, é um relatório. Total, cara, A total. E apresentação, ela precisa de um apresentador. não, super. E é interessante você colocar esse ponto. Eu também já fiz alguns treinamentos, né, para clientes que eu atendo com relação a apresentações, cara, porque minha vida também de uma forma ou de outra é fazer apresentações, né, dentro da palestra, etc. E, e aí eu fiz esse questionamento para um grupo, né, que a gente estava falando especificamente sobre apresentações. Eu falei, o que que você quer entregar? Uma apresentação ou um relatório? E foi interessante porque a pessoa, ela ficou meio em choque, assim, peraí, eu nunca tinha pensado nisso. De fato, e a pessoa estava meio que no limbo, ela não sabia o que, que ela tinha que entregar. E eu falei, bom, se você quer entregar uma apresentação, ou seja, você vai criar algo que é um suporte para você como apresentador, entregar uma mensagem é uma coisa. Mas se parte disso você precisa entregar um relatório, cara, coloque slides adicionais no final, que vão ficar ali de backup, e aí você terminou sua apresentação, você fala, eu vou enviar para vocês os slides e lá tem mais informações, tem coisas adicionais. Sim, Você não precisa deixar o sim, relatório esfregado na cara da sociedade ali com aquele exato. monte de informação, né? E é interessante porque a gente vê muito disso, né? O pessoal, acho que quanto mais informação coloca, a sensação que eu tenho é que, assim, bom, se eu colocar um monte de informação, vai dizer que eu pesquisei, que eu tenho autoridade no assunto, que eu conheço e tal, né? E no final, quando é absolutamente o contrário, né? O próprio Steve Jobs, ele tinha uma teoria de que ele falava que 3 era um número mágico. Então, todas as apresentações que o Steve Jobs fazia para a Apple, ele destacava sempre 3 mensagens, porque tem alguns estudos que falam que o nosso cérebro não consegue lembrar mais que isso. Então, se você for parar para analisar as apresentações do Steve Jobs, ele sempre destaca 3 características do produto. Ele nunca fala todas, ele destaca 3. Porque quem quer falar tudo, não fala nada. Se É, tudo é importante, nada é importante. Então, é o que a gente sempre fala também em apresentação de mensagem central, né? Qual é a coisa mais importante da sua apresentação que a sua audiência não pode esquecer de jeito nenhum? E é isso que a gente tem que pensar, e é isso que eu vejo assim como o maior gargalo em apresentações de empresas de todos os segmentos que a gente atende e de alunos também. São pessoas que elas não sabem, elas não conseguem, na verdade, definir quais são as informações mais relevantes. E sim. aí, com medo de na hora ter alguma pergunta que você não sabe responder, você acaba colocando tudo. E aí vira um relatório em PPT e não uma apresentação. É. Então, Não, esse, até esse é porque um hoje em ponto. dia, né, assim, acho que o que a gente mais está brigando e batalhando hoje em dia é por atenção, né? É muito difícil você conseguir a atenção das pessoas.
E aí, especialmente, né, olhando esse nosso contexto que a gente viveu recentemente de ir para tudo digital de uma hora para outra praticamente, então a pessoa pode estar lá com a câmera ligada, mas vendo outra coisa, ou com a câmera desligada, enfim, a gente está batalhando por atenção. A percepção que eu tenho, e às vezes faz sentido, Laís, é que quando você consegue a atenção da pessoa, dá aquela ansiedade de querer entregar tudo de uma vez, porque eu não sei se eu vou conseguir de novo. Eu não sei se é um pouco disso. E aí as pessoas não Sim. pensam de forma estratégica, eu falo, não, peraí, se eu entregar essa parte principal, eu capturo a atenção dessa pessoa e consigo uma alavanca para uma próxima reunião ou para um próximo encontro para entregar o resto, né? É, exato. O problema é que as pessoas, elas, é normal. A gente, quando está desenvolvendo um projeto, a gente fica apaixonado por aquele projeto. Então, quando a gente está no mundo corporativo, a gente, pô, eu já participei de projeto que durou um ano, mais de um ano. Você fica apaixonado por aquilo. Sim. Você quer falar de tudo. Você quer falar dos mínimos detalhes. Só que o alto executivo tem 15 minutos. Então, assim, é trabalhar com essa frustração e entender que a apresentação não é sobre mim, é sobre o outro. A gente não faz a Total. apresentação para nós mesmos, a gente faz para o nosso público. Então, o que um presidente quer ver é diferente do que um gerente quer ver. E é diferente Uhum. do que um coordenador quer ver, e por aí vai. Então, é entender o que eu preciso mostrar em quanto tempo. E aí é trabalhar sim com essa frustração, porque a gente quer mostrar trabalho, a gente quer mostrar que, cara, a gente fez aquilo e foi muito legal e a gente, pô, olha o trampo que deu conseguir fazer isso. E na hora a gente muitas vezes não consegue contar essa história toda. É, E é. aí, cara, é Cara, isso. eu tô rindo aqui, porque assim, eu já falei diversas vezes aqui que o nosso público é da pessoas da área de treinamento e desenvolvimento, Sim. área de recursos humanos, de humanas. Então as pessoas têm essa coisa da paixão. E eu sempre falo, ame o que você faz, mas não se apaixone pelo que você fez. Porque à medida que você está muito apaixonado por aquilo que você fez, vai doer demais você não contar tudo, vai doer demais você não falar tudo. E a gente Sim. precisa fazer essas escolhas, especialmente no mundo corporativo. E quando a gente vai para treinamento também, às vezes é tanto conhecimento que você quer passar, enfiar tudo na cabeça das pessoas, mas não dá. E a gente precisa Claro. selecionar, né? Mas quando você está muito envolvido, é difícil, fica mais difícil. Nossa, é Sim. engraçado você falar, legal você falar, porque eu falo isso o tempo todo. Pessoal, tudo bem se amar o que você faz, mas não se apaixona demais pelo que você fez, Não não, dá. senão vai doer. Porque você vai É, precisar ajustar e tirar coisas, enfim, né? a É gente, como é. a gente, a gente passou muito por isso criando a apresentação para as empresas. E as empresas falando, não, vamos colocar isso aqui também. E a gente não precisa, não precisa colocar. Você vai desviar a atenção do que importa. E é a mesma coisa, quando hoje a gente dá treinamento sobre apresentação para as empresas, é a mesma coisa. Tipo, você não precisa disso tudo. Menos é Não, mais, o minimiza não é à toa, né? A gente, é, todo o nosso branding é realmente direcionado para a gente minimizar, para desfirular, para tirar tudo que não importa, jogar tudo que é desnecessário no lixo e focar no principal. E isso, quando a gente entender isso, quando a maioria das pessoas entender isso, as apresentações vão ficar menos chatas. Porque no final, por que um filme de 2 horas. Por que a gente consegue ficar 2 horas no cinema vendo um filme e a gente acha chato ficar 20 minutos vendo uma apresentação? Porque o filme prende a nossa atenção. sim, As apresentações normais não prendem. não. Então, a gente está fazendo algo errado. A gente precisa o quê? Colocar altos e baixos na nossa apresentação, entregar algo diferente, entregar algo que chame a atenção das pessoas, porque é isso que vai fazer com que elas fiquem até o final. E aí você fala, mas as apresentações são ruins. Cara, são ruins. E é por isso que a gente não lembra da apresentação que a gente viu semana passada e lembra do filme que a gente viu há 2 meses.
há anos até, né? Há Eu lembro todas anos. as falas do Star Wars, do Rock, total, total. Exato. E Laís, assim, vamos lá, você precisa montar uma apresentação, seja para um treinamento que vocês vão fazer, enfim, você precisa montar uma apresentação. Tentando entender como é que funcionam as caraminholas da cabeça da Laís aí. Por onde você começa? Como que é o seu processo assim de falar, bom, tá aí, do zero. Passo um, Boa. e depois? O passo um, a gente, na verdade, desenvolveu um método. A gente não desenvolveu um método, a gente fazia isso, eu e o Breno, de forma intuitiva. E quando a gente foi parar para pensar, a gente falou, cara, a gente sempre segue o mesmo passo a passo. Tem um Isso é um racional, método. né? Tem um É, racional. A gente sempre faz dessa forma. Então, isso é o nosso método, que hoje a gente chama de método sem firulas para criar apresentações. Então, aliás, demais a camisa, viu? ah, Sem firula. Puta, muito boa, muito boa. boa. Só para você É, não sabe, pessoal, eles têm uma camisa do grupo lá. Tem a do Minimize e tem uma preta escrito sem firulas, né? Muito legal, muito só sem legal. firulas, não tem o logo, não tem nada, é só sem firulas. Super. Porque a gente quer que as pessoas usem, né? Então, eu mesma uso, mas você vai usar uma camisa que tem um logo gigante? Não vai usar, mas é isso. É, A gente precisa comunicar de uma forma diferente. total, total. E então, o método, qual é esse passo a passo? Como que a gente começa a apresentação? O primeiro passo é planejamento. A gente precisa entender qual é o objetivo da apresentação, para quem a gente vai apresentar, quanto tempo a gente tem, onde eu vou fazer essa apresentação, tipo, é digital, é presencial, enfim. Pensar nesses detalhes. Primeira etapa, planejamento. Depois, a gente tem que pensar no roteiro. Qual a minha mensagem central, né? Aquela coisa que é a mais importante de todas. Qual a história que eu quero contar? Quem é meu protagonista? Quem é o vilão? E aí você fala, pô, Laís, mas como assim protagonista, vilão? Cara, o protagonista numa apresentação é o que está no centro daquela apresentação. Pode ser um time, pode ser uma área da empresa, pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser um projeto. Então, se você está fazendo a apresentação de um projeto, do status de um projeto, o protagonista é o projeto. E se tem protagonista, tem que ter vilão. E aí, o que é o vilão? O vilão pode ser um concorrente, pode ser a pandemia, pode ser a alta do dólar, o governo, a burocracia, tudo isso pode ser vilão. Então, a gente precisa colocar isso na nossa história. Então, esse é o segundo passo, é criar uma história com aquele conteúdo, porque conteúdo não é roteiro. Conteúdo é ali, a gente tem que transformar o conteúdo em roteiro. E só depois do roteiro pronto, a gente vai para os slides. A gente agora sim abre o PowerPoint, o Keynote, enfim, Pô, então o a maior software que parte do você tempo, quiser. então, você passa fora Sim, da apresentação em si. sim, sim, total. E esse é o grande ponto. O maior erro das pessoas é começar com o PowerPoint. E não faz o menor sentido. É tipo quando a gente vai construir uma casa. A gente não começa, o pedreiro lá, o engenheiro de obra, ele não começa subindo uma parede. Primeiro, ele tem que ter o projeto na mão. Tem a planta, estudo o terreno, tudo, né? Exatamente. Então, tem que ter esse planejamento do terreno, da área. Depois, a história, o que seria? É entender com o cliente quantos quartos precisa ter, quais são suas necessidades, quantos carros você tem para eu fazer uma garagem adequada. Você quer uma academia em casa, não quer? Beleza. Aí você está contando a história. Com isso pronto e aprovado pelo cliente, que no caso são os donos da casa, aí sim começa a obra. É a mesma coisa no PowerPoint, é a mesma coisa com qualquer apresentação. Não tem como a gente começar a criar os slides sem ter tudo isso desenhado. Como que eu vou. Gente, por que a gente faz tão errado assim, será, né? Acho que o povo fica meio ansioso, a pressão do trabalho ali. Não, É, deixa eu já é, criar alguma coisa. e a gente acha que demora mais tempo. E na verdade não demora. Não demora. Porque se você pensa na apresentação antes e coloca no papel,
Quando você abre o PPT ou qualquer que seja o software, você já sabe o que você vai fazer. E aí uma coisa que eu sempre falo, se eu já sei quais slides eu preciso fazer, o legal é que eu invisto meu tempo nos slides mais estratégicos. Porque, assim, cara, eu não tenho tanto tempo para fazer os slides. Como é que eu faço? Cara, beleza. Se você tem tudo desenhado no papel, o que, que entra em cada slide, qual informação você vai colocar em cada slide, você vai dedicar mais tempo nos slides mais importantes. Os outros você faz mais simples, você faz mais começa pelo mais importante e não pelo slide um. O slide um não é o mais importante. Então é Aí o povo aquela fica com coisa aquela urgente e parado na capa importante. ali, aí fica, pô, É, o que que eu ponho na capa? Depois, agora eu vou criar uma, como é que é? Uma agenda. agenda. Aí, pô, É, as agendas. E assim vai, né? E tipo, é cara, e você perde um tempão vendo referências de agenda, referências de capa na internet, sendo que isso não é o mais importante. A capa, a gente gosta de falar no Minimiza que a capa é como se fosse a embalagem. É igual quando você compra um iPhone, tem a embalagem, que é bonitinha, tem ali o logozinho da Apple, tal, tranquilinha, não tem muita informação. Ela é bonita, é simples, ok. Isso é a capa da apresentação. O mais importante é o que está dentro, que é o total. iPhone. E no caso da apresentação é o conteúdo. Então a capa, não dá para perder muito tempo com a capa, não dá para ainda perder tempo com a agenda. A gente tem que ir nos slides mais estratégicos. E aí as pessoas falam justamente disso. Ah, mas eu perco muito tempo fazendo a apresentação. É porque a primeira coisa que você faz é abrir o PowerPoint e não planejar. Se você não Uhum. planeja e não roteiriza, você não tem como abrir ali para fazer os slides. E o segundo ponto é justamente esse. Você começa pelo slide um e não pelo slide mais importante. E aí que está a diferença. Putz, super. E aí, depois que você faz, vamos lá, então, só para ver se eu racionalizei aqui. Você faz a preparação, né? Entende o cenário, o tempo, etc. E, cara, eu que trabalho com isso, de fato é fundamental, porque na vida real a gente precisa fazer ajustes ao vivo. Então, Sim. se você tem tudo isso na sua cabeça, é aquela história, né? Quando eu tinha 14 anos, eu fiz um ano de teatro, aula de teatro. Legal. E uma das coisas, legal, não é pra você fez teatro? Cara, ralei, Eu pô, fiz dois, eu eu só era fiz na muito, escola. Eu eu, fiz eu, 2 anos na escola. assim, eu achava, eu falei assim, pô, legal, vou entrar lá, já vai rolar um Shakespeare, né? Aí só ficava fazendo coisa nada a ver lá, eu falei, pô, mas da onde que tem o teatro? E aí depois, e uma das coisas que me marcou na época foi que o professor falou o seguinte, foi assim, o improviso, ele só acontece bem feito quando você está muito preparado. O improviso não é, pô, eu sou bonzão, vou lá e deito e rolo. Não é isso. É sobre você estar preparado e aí sim você é capaz de improvisar bem. Você acha que o pessoal Total. que faz stand-up, que faz esse tipo de interação mais ao vivo ali, eles vão lá, só sobem lá, pegam o microfone e vai? Muito pelo contrário, talvez são os que mais se preparam para estar ali no palco. E eu acho que a preparação de uma apresentação é um pouco disso. Porque a vida real, né, a gente falando aqui de treinamento, pô, quando é ao vivo, cara, acontece coisas intempéries na sala. Sei lá, acaba a energia do data show, pronto. Você vê a pessoa fala, vamos remarcar, porque eu já não sei mais nada, porque estava tudo escrito no Aham. PowerPoint. Agora que eu não vou O conseguir ler o que está PowerPoint escrito é no uma PowerPoint, muleta. acabou a nossa apresentação, acabou o treinamento. Reunião virtual, mesma coisa. Tipo, dá um probleminha ali no. Cara, e eu não sei para vocês, tá? Eu com o Teams eu tenho alguma coisa assim que não bateu o santo, assim. O Teams eu acho que ele tem O vida Teams é própria. horrível. Então, putz, sempre dá algum problema quando eu vou fazer algum trabalho com um cliente que usa o Teams. Só que se você não está preparado e a sua bengala, né, como você colocou, tá ali nos seus slides, acabou também. Acabou seu show, acabou sua apresentação. Então, acho que faz muito sentido essa questão de estar preparado, né, fazer toda a estruturação, depois pensar na história, porque, né, se você não tem um racional, de novo, é, a vida real traz intempéries. E pode ser que você Sim. tenha que. E uma coisa que eu falo, né? Eu falo com as pessoas, me diz se eu não estou muito louco, tá?
A gente toma umas trucadas hoje em dia, mais do que a gente tomava antes em apresentação, porque sempre tem alguém com o Google na mão que acha que é o mais espertão da sala. Então, você vai falar alguma coisa, a pessoa vai lá e vai, mas isso aqui. Se você não tem uma linha mestra muito bem definida, você se perde no debate e não consegue voltar para a sua linha mestra, né, da Perfeito. apresentação. Então, show de bola. E depois você vai para os slides, né? E Isso. aí uma pergunta, como é que você treina a parada? Que isso eu acho uma coisa bem Exatamente. legal para a área de treinamento aqui. O pessoal faz, mas aí como é que você treina a parada? O quarto passo, então, o primeiro passo, planejamento, segundo, roteiro, terceiro, layout, e o quarto passo é justamente a oratória, é você se preparar. Para mim, o principal exercício é realmente você filmar o seu treino. Pegar ali seu celular, a câmera de trás, nada de ficar se olhando, nada de espelho, nada de apresentar para a namorada, porque isso não funciona. É você realmente apresentar para a câmera ali do seu celular sem se ver e depois você analisa o seu vídeo. Porque nós somos muito críticos com nós mesmos. Uhum. Então a gente vai entender o que a gente está falando que não está sendo legal. Será que a gente está falando muito rápido? A gente está mexendo a mão de uma forma que está incomodando? Eu estou olhando muito para baixo? Eu estou me movimentando muito? Eu estou parecendo nervosa? Enfim, para mim, a preparação é fundamental e não tem segredo maior do que a prática. É. E é exatamente isso. A prática, ela não é só no ao vivo. A prática tá no treino. Então, quanto mais você treina, melhor. Eu lembro que eu tive que fazer uma apresentação, eu estagiava na Colgate e eu tinha ali uma apresentação para fazer para os vice-presidentes, era um programa ali com RH, e a gente tinha que pegar um projeto, apresentar para os vice-presidentes. E a gente tinha 10 minutos para fazer essa apresentação, né? Tipo, na hora ali de realmente apresentar. E o RH reuniu os estagiários primeiro para ver como é que estava a apresentação. E aí eu lembro que, assim, o meu feedback foi lá, isso, a apresentação tá incrível. O problema é que você fez em 19 minutos e não em 10. Então, assim, eu tava o dobro da apresentação. E o feedback foi justamente no sentido de eu nem vi o tempo passar. Sua apresentação tá muito boa. Para mim, assim, passou em 5 minutos. Só que você fez em 19. Você tem que fazer em 10. Por que isso aconteceu? Porque eu confiei muito no meu conteúdo, na minha apresentação, nos meus slides, na forma como eu estava apresentando aquilo. Eu falei, o tempo, a galera não vai nem reparar. Mas aí foi ali que eu aprendi, isso foi em 2010, o ano que eu me formei. Ali eu aprendi que eu tinha que treinar. Sempre que eu tenho um tempo, eu preciso treinar. E não tem outro jeito para você ficar melhor em oratória. E até voltando à questão ali que você falou do stand-up, não sei se a galera sabe, mas tem uma noite do stand-up chamada Open Mic. Você já ouviu Não falar? conheço. Não, não Open conheço. Mic é um formato gringo, né, que veio para o Brasil. É uma noite que geralmente é de graça ou o ingresso custa R$ 5 ou R$ 10, super simbólico, onde os humoristas vão para testar piadas. Uau! Ou seja, antes de ir para o YouTube, antes de ir para o teatro realmente e ter aquela coisa, antes de ter ali o show da Netflix, tem um open mic. A galera testa piada com o público real. Que da E, hora! aqui em São Paulo tem bastante, está pegando muito essa cultura. É uma coisa que vem dos Estados Unidos, mas é justamente por isso. Opa! É justamente por isso. A gente precisa testar, a gente precisa treinar. E o humorista, para saber se a piada dele é boa ou não, as pessoas têm que rir. Não tem outro É. jeito. Então tem que O testar. KPI dele é bem claro, né? Exatamente. No nosso caso de apresentação, é treinar. É treinar, assistir
o vídeo, aí fala, cara, não gostei disso, ou estou ultrapassando meu tempo, vou fazer de novo. Faz de novo e vê o que você É. continua errando. E por aí vai. Então, assim, não tem fórmula mágica. É realmente sentar a bunda na cadeira e treinar. Não tem outro Eu jeito. tive um professor meu no meu MBA de vendas, ele falava assim, o que separa um bom e um mau vendedor é o número. Que número é esse? Aí todo mundo, é a meta, é o quanto o cara vende, etc, etc. Não, 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 não. É o quanto ele se comunica, quanto ele interage com os clientes. Quanto mais clientes ele buscar, quanto mais ele interagir, quanto mais ele fizer, melhor vai ser o resultado. Porque pode ser que no percentual ele tenha até um resultado não tão bom. Mas pelo Uhum, volume, pela quantidade, ele vai ficar cada vez melhor. Então, o que te separa você de ser uma pessoa muito boa é o número. É quantas vezes você faz aquilo. Então, eu perfeito, acho que com a apresentação tem tudo a ver, né? E aí, perfeito. legal, vamos dizer, eu estou entendendo que você tem um coisa, você preparou, depois criou a história, criou o conteúdo, né, os slides, treinou, show de bola. E quando você, vamos dizer assim, trava em alguma dessas partes, onde você busca inspiração? Porque às vezes acontece, você está, né, planejando uma coisa, cara, dá uma travadinha em algum momento, alguma Sim, vez na vida, ou na hora de criar história, né? Como é que eu faço para não falar desse número, desse gráfico, sem falar do gráfico? Como é que eu uhum, posso, que referência eu posso fazer? Ou que slide eu posso fazer? Ou como eu posso treinar meu discurso? Eu imagino que você tem suas inspirações aí. Como é que você faz sim. para buscar inspiração quando dá uma bugada na cabeça? Cara, eu acho que inspiração a gente nunca pode deixar de buscar. É um trabalho que eu tenho constante. Então, inspiração, para mim, é beber de diversas fontes. Então, eu estou escutando um podcast, eu estou me inspirando. Eu estou no Instagram vendo um post, eu estou me inspirando. Eu vejo uma apresentação da Apple, eu estou me inspirando. Eu entro no Pinterest, eu estou me inspirando e por aí vai. Então, inspiração eu gosto muito de assistir palestras do TED, porque as palestras do TED, elas sempre têm que ter até 18 minutos, então faz com que a gente também lembre sempre de focar naquilo que é mais importante, ter um início impactante e um fechamento impactante também. Então depende muito que tipo de inspiração a gente está buscando. Então, se a gente está querendo uma inspiração de layout, por exemplo, design, eu procuro muito Pinterest principalmente, Instagram e até aplicativo, sites de empresa que eu gosto, que eu acho bonito, porque eu olho um site, eu olho um aplicativo, eu olho um jogo, eu falo, nossa, isso poderia ser um slide. Sim. Por que não? Se eu estou buscando alguma referência de roteiro, eu vejo palestras do TED, eu vejo conferências da Apple, conferências do Google, conferência do Facebook. Eu gosto de ver porque eles falam muito de produtos e serviços e são as empresas que aí uma das mais valiosas do mundo. Eu acho que a gente tem que se inspirar nessas empresas e trazer para a nossa realidade. E no caso de oratória, a gente tem que buscar quem são as pessoas que a gente consegue ficar assim ouvindo por horas. E aí entender o que que essa pessoa faz, como que ela fala, como que ela prende a minha atenção, para eu tentar trazer isso para mim, para minha personalidade, para o meu jeito, para minha essência. Então, se eu consigo, sei lá, ficar horas ouvindo o Cortella, cara, por que isso? Então, uma espécie de engenharia reversa, sabe? O que Total. que esses grandes comunicadores, como que eles despertam a minha atenção e o que que eu posso pensar ali de cada um deles para colocar na minha comunicação e melhorar como comunicadora também. Então, são Ah, diferentes fontes. super, super. E aqui vai o jogo da Discord aqui, tá? Eu não consigo ficar assistindo Cortella por horas, cara. O Eu Karnal também não. o Eu também Cortella não. não. Eu sou Eu não sei porquê. apaixonadíssimo pelo conteúdo dele, mas, cara, o jeito que ele fala, eu consigo algum tempo, mas por horas não rola, não.
Eu acho que eu dei o exemplo do Cortella, porque sempre que a gente dá treinamento de oratória e tal, e eu pergunto as referências, cara, o Cortella sempre aparece, o Karnal aparece muito também. Eu, É, particularmente, gosto muito da Natália Arcuri. Acho que ela fala de total. uma forma muito simples, muito descomplicada, que é muito a nossa vibe no Minimiza. Ela traz um assunto que é técnico de uma forma muito fácil. E esse é o grande lance, esse é o grande desafio de todas as áreas. Porque as pessoas falam, ah, mas minha apresentação é chata porque é técnica. Não, a sua apresentação é chata porque ela é ruim. E o grande É. lance é você transformar o técnico em algo fácil de entender. Esse é É, o desafio. e por isso que acho que a preparação é tão importante, né? Porque acho que o que a gente mais pega, o pessoal da área de treinamento, que é o nosso público aqui, ah, mas eu vou ter que falar de um tema que é muito técnico, é psicológico, é não sei o quê. Enfim, como é que eu transformo isso de uma forma legal? Ou eu preciso mostrar um número para minha direção para aprovar um projeto. Como que isso fica interessante? E aí a gente, às vezes, né, não se inspira em outras formas. A inspiração é a nossa história. A nossa história está cheia de tabela do Excel colada no PowerPoint. A gente vai lá e replica isso aí e depois fala, pô, meu diretor é mau, eles não aprovaram o meu orçamento, não fizeram. Cara, a gente não Cara, convenceu, não e convenceu. a E gente. E o grande ponto para mim é a gente conhecer essa pessoa, porque nesse exemplo que você está dando, se você está ali querendo aprovar um projeto, uma verba alta para uma diretora, para um diretor, cara, como que você pode se conectar com ele? E aí, que tipo de metáfora, que tipo de conexão você pode gerar com ele? Será que ele tem uma filha de 5 anos que adora Frozen? né, O que você pode trazer de Frozen para sua apresentação, para mostrar, cara, a gente vai congelar os preços e aí tem um GIF da Elsa ali naquela coisa congelante, sabe? E aí e, você conecta com o outro, porque o filho daquela diretora, daquele diretor, fica o dia inteiro vendo Frozen. e ela Então sabe, esse é o ponto. total, total. E olha só, a gente falou, cara, um monte aqui de PPT e tal, mas tem várias outras ferramentas por aí que o pessoal acaba usando, né? Algumas até, por exemplo, o Canva, tem outros também, né, que já vem com umas coisas meio prontas, uns slides até bacanas, legais, Uhum. diferentões lá. Mas e aí, o que que a Laís, que, cara, respira esse mundo, fala sobre essas outras ferramentas que não, né, o PPT, o que que, sei lá, prós e contras, ganhadores e vencedores, e, sei lá, como que você vê esse mundão de apresentações aí, de opções, né, que a gente tem? Cara, eu acho que muitas opções acaba atrapalhando também, né? Mas no final, cada software tem vantagens e desvantagens. Então, é você escolher as batalhas ali que você vai enfrentar. Basicamente, assim, os meus preferidos são o PowerPoint. O PowerPoint, ele antes era o Keynote. O Keynote, para quem não sabe, é como se fosse o PowerPoint da Apple, né? Uhum. Só tem computadores da Apple. Essa é uma grande limitação, infelizmente. E o Keynote era incrível, era maravilhoso, era o meu preferido. Só que as últimas atualizações do PowerPoint, eles conseguiram aí muito igualar o Keynote. Então, hoje o PPT não perde nada pro Keynote, zero. Eu curto muito o Google Slides, porque ele tem menos opções. E aí você pode falar, cara, mas tem menos opções, é melhor? Sim, porque a gente se tem. É igual um cardápio. Você chega no restaurante e o cardápio é enorme, você Você não demora mais para decide. escolher. Você não Daí, e é decide. engraçado, né, que o pessoal vai falar assim, mas eu não consigo fazer as firulas. É isso! Isso, é exatamente isso. Tcharam! É exatamente isso. Então, a gente curte muito o Google Slides. Com certeza, para quem já está acostumado no PPT, tem coisinhas diferentes, tem recursos que são mais limitados, mas, cara, no final, não é isso que faz a diferença e dá para fazer excelentes apresentações no Google Slides e a gente vê também um crescimento assim gigante das empresas migrando de PPT para Google Slides. Então, até nos treinamentos. Então, é uma coisa para ficar de olho.
O Canva, tem o Genially agora chegando no Brasil. Não são softwares específicos de apresentação. São softwares que fazem outras coisas e também apresentação. O Canva a gente usa muito no Minimiza para redes sociais. A gente não usa para apresentação, a gente nunca fez uma apresentação no Canva. Basicamente, assim, eu não concordo, eu não consigo entender a pessoa que faz um slide no Canva, e aí eu vou ser um pouco polêmica agora. Não consigo entender uma pessoa que faz um slide no Canva, baixa ele E põe no PowerPoint. E bota no PowerPoint. Não faz o menor sentido. Aí tem que fazer uma alteração. Aí volta no Canva, baixa de novo, apaga do PPT, bota o novo. Para isso dar uma bugada, para você esquecer uma alteração. E assim, limita muito. Limita Sim. muito. Então a gente tem que facilitar. Se você quer fazer no Canva a apresentação, nada contra, faz no Canva. Acho ótimo, mas apresenta no Canva. Deixa lá, né? Deixa lá. Então faz do início ao fim. Eu lembro Genially, a que gente teve já uma fez. época, uma época que o Prezi, né? Acho que era meio famosinho, assim, que você conseguia Sim, fazer um one shot, né? Aí você ficava dando aqueles zooms e um tal. zoom. Tudo bem, depois acho que ficou meio psicodélico, a galera começou a ficar enjoada de tanto zoom que dava no Prezi. Não foi muito pra frente, né? Mas começou forte até, né? Sim, inclusive eu fiz um vídeo lá para o nosso canal no YouTube, o Tudo Sem Firulas, contando que a única vez que eu usei o Prezi na minha vida foi para o meu TCC da faculdade. E foi legal, foi uma experiência legal, só que é aquilo, a gente não pode culpar a ferramenta. É. A culpa é nossa de não saber usar. Eu acho que teve um ponto que o Prezi errou de não ensinar, de não educar as pessoas a usarem o Prezi da melhor forma. E aí sim acabou, porque o diferencial deles, eles focaram nesse zoom. Só que esse zoom chega uma hora que vira uma montanha russa e acaba não fazendo sentido. Você começa a dar zoom só por achar legal. E É. quando você faz só por achar legal e não porque realmente é importante, é firula. E Pirula. aí a gente precisa acabar com as firulas. Não, total, cara, eu sou super de acordo, assim, para mim, aliás, tem um documentário na Netflix também, que é do minimalismo, puta, eu adoro, porque vira e mexe eu ponho para assistir, nem que seja um pedacinho, só para voltar para minha cabeça a mentalidade de, peraí, cara, eu não tô gastando, porque firula no final do dia é energia que a gente Sim, gasta sem ir para frente, né? total. Fica pro Total. lado e não vai para frente, né? Total. Total. E o que você vê no futuro, assim, tudo bem, a gente sabe que é bem incipiente ainda, mas eu já tenho ouvido, o pessoal de treinamento e desenvolvimento adora a palavrinha disruptiva, a palavrinha inovadora, a palavrinha fora da caixa e tudo que eles querem. Ah, não, apresentação para o PT? Não, quero negócio fora da caixa, disruptiva. Agora a onda do momento é o tal do metaverso, né? Assim, pá, visãozinha de futuro, assim, o que você acha que vai acontecer lá na frente com esse nosso mundo de apresentações, né? De como as pessoas interagem, se comunicam no trabalho. Tem algum best guess aí? Cara, O PPT vai morrer? Não? eu não acredito que o PPT vá morrer. Eu acredito que muitas ferramentas vão ficar no meio do caminho. Eu acredito que a gente pode ter apresentações no metaverso, assim como a pandemia acelerou as apresentações digitais, e a gente vai se adaptar a tudo isso. Eu zero acredito que as apresentações visuais vão morrer. Então, de uma forma ou de outra, para quem é mais pessimista e talvez ache que o PPT um dia vai morrer, mas eu não acredito que a comunicação visual vá morrer. E Uhum. aí isso serve para qualquer coisa. Serve para uma apresentação em slides, serve para um site, é uma comunicação visual da sua empresa, um folder, né, um folheto, qualquer coisa, um banner, tudo isso é comunicação visual. Então, o que não vai mudar, o que eu acredito que não vai mudar, é a gente cada vez mais se preocupar em simplificar a mensagem.
Para mim, esse é o futuro. Super. É a gente entender o que o outro precisa e como deixar mais fácil a comunicação para ele. Porque de nada adianta a gente fazer uma apresentação, um site, um vídeo, um filme, que seja. Pode ser um filme, produção Hollywood, se ele for não confuso, se conectar com o público, se for confuso, se não ficar fácil de entender, já era. Então, assim, para mim, esse é o grande ponto. A gente realmente não tem como. Eu não acho que o PPT vai morrer. Eu acho que vai continuar aí crescendo. Talvez surgem novas ferramentas, outras vão sair do mercado, mas a gente vai precisar simplificar cada vez mais. Então, apresentações com menos informações, apresentações mais simples, apresentações que precisam realmente de um apresentador, eu acredito que elas vão ficando mais fortes aí para o futuro. Ah, total, cara, total. Que demais. Laís, muito obrigado. Aliás, você falou que tá com uma turma aberta aí, um curso aberto. Conta um pouquinho aí pra gente como é que vai ser isso aí. Aproveita, faz o jabá aí, pô. Já tá aqui gravado. Para a galera do. A gente tem dois braços, né? O B2B e o B2C. Para a galera do B2B, a gente tá com. A gente tem os treinamentos em company, as palestras, as mentorias, e agora a gente está lançando uma plataforma gravada, né? Então, assim, a empresa precisa treinar 100 pessoas, 50 pessoas, mas não dá para conciliar a agenda de todo mundo. A gente criou uma plataforma super amigável, super incrível, com um preço muito mais baixo do que um treinamento online ao vivo. Então, essa é a grande novidade aí do B2B. Agora a gente tem esse treinamento em company gravado, que aí os colaboradores podem assistir várias vezes, consultar várias vezes e estar sempre estudando e tirando dúvida comigo e com o Breno. E no B2C, a gente agora tem o nosso curso Planeta Minimiza, que a gente ensina aí todo esse método que a gente conversou. É o primeiro e único curso do Brasil de apresentações que é certificado pelo MEC. Então, é um curso com título de extensão universitária e você pode ali, né, pedir seu diploma pelo MEC, a Faculdade de Brasília. E a gente está com inscrições abertas para o Minimiza Black, que é o nosso grupo de mentoria para quem quer ter o seu próprio negócio de apresentação ou só fazer freela, ter uma renda extra ali todo mês criando apresentação. Então, é um grupo, a gente indica os mentorados para os clientes. A gente está indo agora para a terceira turma. Vai começar uma mentoria com marketplace junto, assim, um negócio sensacional, pô. Exatamente. Que demais. Então, as inscrições estão abertas aí por mais alguns dias. Sigam aí @minimiza, que lá tem todos os detalhes. E sigam mesmo, gente, porque, sério, o conteúdo deles é muito bom. E aquela coisa assim, sabe aquela, como pode dizer, aquela porrada bem dada que a gente gosta de levar? É isso, cara. Toda vez que eu vejo um post de vocês lá, uma coisa, eu falei, caramba, é isso, meu. É isso. Eu entro lá às vezes para levar umas porradas proposital, assim, para dar uma forçada. Porque de fato, cara, quando a gente trabalha, assim, não existe, aquela pessoa é comunicadora, né, trabalha com comunicação, não. Todo mundo trabalha com comunicação. Todo mundo, em algum momento, precisa vender alguma ideia, algum projeto, todo mundo precisa. É que as pessoas só não ficam presentes para isso. Comunicação e vendas, né? As pessoas só não ficam presentes para isso. É interessante, né? Recentemente, agora saiu uma pesquisa que é da Panorama, chama Panorama de Treinamento e Desenvolvimento no Brasil, né? Então, é uma pesquisa lá que tem um monte de números relacionados à área de treinamento e desenvolvimento do Brasil. E num dos pontos lá onde diz, né, quais são os conteúdos que as empresas estão buscando, o primeiro e o terceiro variam. O segundo sempre é comunicação. Cara, entra ano e sai ano, as empresas estão buscando, né, conteúdos para ensinar as pessoas a se comunicarem melhor, né? E, enfim, todos nós somos. E, cara, a apresentação é uma forma fantástica, né, da gente fazer isso bem ou fazer isso mal. A escolha é nossa, né?
E Exato. para quem quer fazer bem, cara, segue ela aí, Uhum. segue o Minimiza, que vocês vão ter, tipo, dicas muito surreais, assim, é muito legal. Mais uma vez, obrigado, Laís, pela sua gentileza de estar Obrigada. aqui com a gente. Nossa, cara, é aquele papo que a gente fica e vai longe, vai embora, né? Passou rápido. Passou rápido. Muito, muito obrigado. É, enfim, faz suas últimas palavras aí, né? Sua mensagem final para a galera. Pô, super obrigada pelo convite, de verdade. Passou mega rápido. Espero que algumas dicas e algumas metáforas aí que a gente usou fiquem na cabeça de cada um de vocês para a gente acabar com esse estereótipo das apresentações ruins e o PPT e o Não é o vilão. Keynote não é o vilão. Quem está fazendo errado somos nós, vamos assumir essa culpa e melhorar. E aí, para melhorar, segue o Minimiza. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal, de quem participou aí. A gente se vê. Até mais. Valeu, galera!